nós aqui para iniciarmos a nossa eletiva de análise e experimentação científica. Estamos aqui no estúdio, professor Mac, professor Silvio e eu, daqui a pouco a gente vai se apresentar e viemos aqui na nossa aula inaugural falar sobre essa maravilhosa eletiva preparada com muito carinho para vocês. Não é isso, professores? Exatamente. A gente preparou com bastante afinco um material que eu tenho certeza que vai servir muito para o desenvolvimento profissional de vocês, né? Uma vez que todo esse conteúdo aqui que a gente vai estar falando, expondo para vocês, vai contribuir para você desenvolver seus trabalhos científicos, para você saber como lidar na sua iniciação nos processos científicos. Exatamente. E serve, né, para o dia a dia de vocês. Às vezes você é até um experimentador, só que não prestou atenção, fazendo uma comida, ou, por exemplo, na lida ali, quem trabalha já com peixe, tal ração é melhor, desenvolve mais. Então você, às vezes, já faz um experimento, só não colocou no papel dentro das normas, não faz anotações. Então você vai aprender que você pode até publicar um artigo e melhorar a qualidade, por exemplo, de outros locais, ou na agricultura, na pecuária, na piscicultura, no que você quiser, ou mesmo culinária, em casa, plantas e tudo mais, puxando um pouco para a biologia, né? Modificar, criar, adubar de uma forma diferente. Então é isso que nós vamos aprender aqui. Que quando você, por exemplo, está fazendo, o professor Mac puxou para os exemplos assim mais cotidianos, né? Quando você está fazendo um bolo, você está seguindo ali uma sequência de informações, por exemplo, né? Uma quantidade de um determinado ingrediente, quantidade de outro. Então, isso, querendo ou não, é uma organização quando você está desenvolvendo um determinado projeto. E vários projetos necessitam de algumas regras, que é o que a gente vai abordar aqui nessa eletiva. Se liga lá, pessoal, olha só. Então, vamos ali no nosso slide. Vamos aqui, lá. Olha só, análise, experimentação, pessoal. Ó, nossa aula inaugural aqui. Olha os professores que fizeram parte da construção dessa eletiva. Ó, professora Patrícia, professora de língua inglesa, tá na nossa eletiva também. Olha só, acabou de falar com vocês, professor McRoy, né, professor? Olha aí, McRoy. Eu ali, olha só que vos fala aqui, professora Deise Lima. Tem também o professor Silvio Santos, olha aqui, Oi. Ó. E também o professor Almeida, são os nossos professores da nossa eletiva. Olha só, pessoal, ao longo das nossas aulas, vocês vão ver essas habilidades aqui no início de cada aula, né, professores? Vai ser colocado aqui. E aqui se liga na nossa ementa da nossa eletiva. Nós vamos fazer uma introdução à metodologia científica. Como o professor Silvio falou, até para uma receita de bolo, você tem que seguir uma sequência. E por que não fazer isso com seus trabalhos acadêmicos, ali no dia a dia, quando você observa uma problemática? É isso que nós vamos aprender, ó. Métodos de pesquisa. Você sabia que tem os métodos de pesquisa? Diário de bordo. Olha só, diário de bordo a gente pode trazer para o contexto escolar aqui? Podemos, pessoal. Plano de pesquisa, importantíssimo também. Como fazer uma pesquisa bibliográfica? O professor Silvio vai ensinar para vocês. Levantamento de dados, análise de resultados. O professor Mac vai ensinar isso aqui para vocês, certo? Ética e segurança, a professora Patrícia vai ensinar isso daqui. Relatório de pesquisa também. Conclusões da pesquisa e avaliação, o professor Almeida vai ficar com vocês essa parte aqui. Então, olha só, bem completa, pessoal, nossa ementa. E aqui na introdução à metodologia científica, por que trabalhar com projetos de pesquisa? Não é, professores? É importante? É importante, tá, pessoal? Olha só, ao trabalharmos com projetos de pesquisa, com alunos, a gente vai estimular a curiosidade pelo desenvolvimento da ciência. A gente vai mostrar como se busca e como se trabalha, como se obtém e gera-se resultados, e também a gente vai passar a pensar em conhecimento científico que muitas vezes é visto como pronto pelos alunos. Então você pode construir o conhecimento científico que você está aprendendo, não é isso, professores? Com certeza. O seu estudo pode se tornar uma fonte, né? Ele pode se tornar uma fonte de conhecimento desde que ele siga alguns protocolos que façam ele se tornar um estudo, digamos, oficial, uma fonte séria de informação, né? Então, por que trabalhar com projetos de pesquisa? Por meio de projetos de pesquisa, a gente desenvolve, como a gente acabou de falar, né? Os alunos, as habilidades e competências enriquecedoras.
Fornecemos, assim, também novas formas de aprendizado, estimulando-os a participar ativamente na construção do seu conhecimento, né? Diga, Mac. Então, continuando, né, qual deve ser a atitude de um cientista? Não é que vai ser um cientista, vai pesquisar, vai para um laboratório bem sofisticado, não é isso. Ele pode chegar lá, mas para chegar tem que começar na base, né? Então, o cientista deve ser o quê? Primeiro, curioso. Isso aqui, com certeza, né? Todo cientista deve ter curiosidade para mudar algo que está sendo feito sempre da mesma forma. Às vezes está dando certo? Pode, mas pode ser melhor ainda. Ou se está dando errado, descobrir por quê. Observar e ter uma postura honesta, crítica e objetiva sobre o que vai se pesquisar. Não pode fazer uma crítica simplesmente por criticar. Tem que ser algo que vá acrescentar e fazer de uma forma honesta, que é a questão da pesquisa. Isso. De onde você vai tirar, saber dizer de onde você tirou, se o site ele é um site seguro, se é um livro bom. Entendeu? E outra também, né, professor, com relação a essa palavra que tem, que é bem importante, a questão da honestidade, nesse caso aqui, envolve também a questão da ética. Você deve ali seguir critérios éticos que possam dar uma validade para o seu estudo, né? Não é só a questão, por exemplo, de regras, que a gente vai abordar também, a questão da regra da escrita do documento, né? Fonte, espaçamento entre linhas, tudo isso está dentro desse conhecimento que a gente vai abordar. Mas você também precisa seguir alguns critérios que não interfiram na validade do seu estudo, como a ética, a questão da honestidade, a segurança da fonte onde você vai pesquisar. Eu falo sempre isso, né? A fonte da sua pesquisa, ela vai dar muita crédito ou não. Se você tem uma fonte boa de pesquisa, você automaticamente o seu resultado, o seu trabalho, ele vai ter credibilidade. Se você pega uma fonte duvidosa, esse site aqui de informações, ele costuma não tem aquela credibilidade. Não tem aquela credibilidade. Já então, foi criticado, exatamente, né? Automaticamente o seu trabalho também vai acabar refletindo essa falta de credibilidade. E no mundo, né, professores, né, Mac, né, Silvio, que a gente tem tanta fake news, exatamente, certo? Que às vezes as notícias e os dados são jogados de formas aleatórias para convencer o público de um determinado resultado ou de uma determinada coisa. É importante que quando você comprometido a fazer um projeto de pesquisa que vai trazer um produto, uma melhoria, você realmente pesquise fontes, procure fontes sérias, né? Peça ajuda do professor, peça ajuda dos pais, peça ajuda de pessoas que você considera, né, que tem credibilidade para te ajudar a ir atrás dessas fontes, não é? E pegando, fazer igual o professor Silvio sempre fala, aproveitando o gancho do que você já falaram, é interessante, sabe por quê? É algo que está prejudicando muito, até aqui alguns professores que já trabalham no ensino superior, o professor Almeida principalmente, é avaliar um projeto, avaliar um TCC, avaliar uma monografia. O que está acontecendo? Muito plágio. Então, o aluno que não sabe pesquisar, que não lê, que não tem dados dele, ele vai acabar pegando de algum lugar e vai acontecer o quê? O plágio. Por exemplo, já falamos de tudo, acho que tem artigo sobre tudo, monografia, TCC. Porém, você tem um limite de plágio, porque você vai acabar repetindo palavras de outras pessoas. Mas quando você só pega o trabalho de alguém e modifica um pouquinho, você vai acabar caindo numa armadilha, porque seu trabalho não vai passar. Então, se você sabe fazer, você não vai se preocupar em fazer errado, você vai saber fazer o certo. Então, não vai cair nessa armadilha do plágio, que é o quê? Que falaram? Saber onde pesquisar, usar uma fonte atual, por exemplo, outras pessoas sérias que já foi muito citado num artigo ou numa revista. Então, isso é importante. Isso é fonte segura. Até você ser honesto, não usar o trabalho dos outros dizendo que é seu, né? Até porque você pode incidir na questão criminal de direitos autorais. Quando você se apropria da obra de um outro autor, dizendo que aquela obra é sua, por mais que às vezes você modifique, né, algumas coisas, isso pode trazer problemas para você. Por isso é interessante, como o professor falou no início ali, né? A curiosidade, ela vai te levar a uma busca pelo conhecimento. Eu quero responder essa questão. E nesse percorrer da sua pesquisa, você vai deparar
com coisas falsas e com coisas verdadeiras. É Exato. preciso que você siga critérios para que o seu trabalho tenha credibilidade no final. E é isso que a gente está Abordando, né, aqui. nessa análise de experiência. Então vamos prosseguir, né? Mostrando aí qual vai ser a ementa. Vamos lá? Continuando, pessoal, sobre a atitude de um cientista, o êxito de uma pesquisa dependerá fundamentalmente... Aqui também, olha só, continua, professor Isso. Mac, quase que eu levo Isso, o já. professor Mac aqui. Tá apressada, né? Também deve agir com imparcialidade, não comprar briga. Não é porque você está fazendo a pesquisa que você vai respeitar outra pessoa. Você vai respeitar e também dar crédito às outras pessoas que estão pesquisando a mesma coisa que você está usando. Dar o crédito a quem fez, né? Desenvolvendo pesquisas, olha aqui, ó, comprováveis, também não pode ser algo que não existe, né? Inventar dados, de maneira a produzir conhecimento confiável, o professor Silvio falou, a Deise, contribuindo para o saber científico. Então aí, sim, né? Agora, olha só. Olha só, pessoal, tá vendo aqui, ó? Esse foi escrito aqui. Fui eu que falei? Não foi. Então tem uma referência à pessoa que falou sobre esse tópico aqui da atitude do cientista. O êxito de uma pesquisa dependerá fundamentalmente de qualidades do pesquisador, como curiosidade, atitude autocorretiva, ou seja, você vai se elogiar quando você conseguir dar um passo correto e também você vai ver onde você falhou para poder ter essa melhora, não é? Lembrando, pessoal, que até dados negativos também são resultados em pesquisa científica, né? Porque teve uma taxa de negatividade, depende lá do que você está pesquisando. Isso também é um dado negativo. Isso também é um dado, aliás, científico. Né? Perseverança tem que ter, né, professor E Silvio? paciência principalmente. E paciência, tá, pessoal? Não é porque deu errado uma vez a observação do seu projeto que você vai largar e começar outro do zero. Apesar que Não. hoje já é um pouco mais rápido. Antigamente você passava a vida pesquisando algo. Hoje você tem uma bolsa, é 1 ano e meio, 2 anos, se você não conseguiu. Então, assim, é paciência, mas também foco. Então tem que Isso. perseverar e chegar no resultado. Mestrado, né? Doutorado 4 anos, faculdade, tudo isso. Um curso de graduação, desculpa, tá melhor. Mas por onde começar? Aí é com o Silvio. Então, primeiro a gente precisa aprender sobre como desenvolver uma pesquisa. E é aquilo que eu falei, existem métodos para isso, que a gente chama de métodos científicos. Depois devemos escolher uma porta de entrada na pesquisa e no nosso interesse e buscar literatura clássica. A gente vai abordar muito sobre a questão da referência bibliográfica, né? Pesquisa bibliográfica. Isso. Buscar uma literatura clássica e fundamentada sobre o assunto que nos interessar e também sobre as mais diversas áreas, ampliando nossas possibilidades. Então, pessoal, para eu começar sobre um determinado assunto, né, eu vou falar aqui sobre poesia. Então, eu sou um poeta crítico. Então, eu vou começar, eu preciso abordar o meu estilo de poesia, mas eu preciso fazer uma pesquisa de outros poetas que pensam criticamente e que escrevem no meu estilo. Eu preciso de referências, eu preciso mostrar no meu estudo que a poesia crítica ela é difundida, de que forma ela é, quais são os autores que abordam essa poesia desse estilo, entendeu? Tudo isso faz parte de um método científico. Exato. E agora, quando eu estou escrevendo esse trabalho, né, eu preciso embasar essas informações com um corpo específico. Isso. Um conjunto de normas que a gente vai abordar também, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que é a ABNT. Até para coisas simples, né, Silvio? Isso. Por exemplo, você quer fazer uma horta na sua casa, você vai começar do nada? Não, você tem que fazer uma pesquisa sobre o solo, de nutrientes que aquele solo tem, o que ele vai precisar. Então, você vai desenvolver o hábito de fazer anotações, né? Você vai fazer observações, você vai anotar, você vai atrás de fontes confiáveis, Essa né, é a Mac, tua para fazer parte, essa né? pesquisa, exatamente, né? O diário de bordo é uma coisa Isso. que você vai tratar, então é importante, né? Os tipos de pesquisa. Que tipo de pesquisa? É um só? Tem vários? A gente vai abordar também, né, Mac? Então vamos lá, vamos continuar. Continuando. Então, olha lá. Ali, então, pessoal. Além disso, não podemos nos intimidar pelas pesquisas já existentes na área,
pois sempre que é preciso, muitos cientistas voltam às ideias mais básicas para revalidar as teorias, né, e o conhecimento já produzidos. Ah, nossa, tem tanta pesquisa nessa área, não vou pesquisar sobre isso. Não, você pode ir lá, você pode fazer sua pesquisa, dar a sua contribuição, não é isso? Até Observação. mesmo a pesquisa, ela vai acabar dando ramificações, né? Um artigo, por exemplo, pode abrir portas para mais artigos, aprofundando mais ainda o conhecimento. É isso que é a pesquisa. Isso. Sempre ramificando. Então, é interessante. E o problema, né? A situação problema não é pensar no problema em si. É soluções para uma situação, né? Aí, quais são os métodos, né, de pesquisa? Isso, aqui nós vamos abordar, tá, pessoal? Vou até escrever aqui ó, na aula 12, a gente vai falar dos métodos, vai falar do método científico, que é um tipo de método, também vai falar do método da engenharia, que são os dois tipos de método de pesquisa que nós temos, e dentro disso daqui nós também vamos falar aí, ó, na aula 2, dos tipos de pesquisa. Nós vamos entender o que é pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa, ok? E também quando você tem um tipo de pesquisa, você vai proceder. Como é que você pode proceder? A gente tem a pesquisa quanto ao procedimento, ela pode ser bibliográfica, o professor Silva vai falar disso, experimental, o professor Mac vai falar. E aqui, ó, ex post facto, olha só um nome bem diferente, né? Ou de campo. Essas pesquisas aqui, ó, através de procedimentos, nós vamos abordar na próxima aula para vocês. Beleza? Aqui, pessoal, olha só, o que é um plano de pesquisa? Um plano de pesquisa, ele vem ser o planejamento inicial do projeto, tá? Com um rascunho prévio do que faremos e, portanto, deve ser preparado antes que a pesquisa seja iniciada. Diferente do outro, que seria um relatório, né? Isso, relatório já vem. Né? E para que serve o plano de pesquisa, Mac? Para que serve? Isso. Vamos ver, né? Agora eu vou ler, né? Tá brincando. O plano de pesquisa serve para auxiliar o aluno e o orientador, sempre vai ter alguém para orientar quem está fazendo esse projeto, a descrever o que sabem sobre o tema. Então, você já tem uma ideia do que é, vai fazer uma pesquisa em cima disso. Bem como a metodologia que você vai usar, que já foi falada anteriormente, que utilizarão, né, para a realização dessa pesquisa. Se é para explicar algo, se é para explorar, se é para fazer experimento e assim por diante. Isso aí vai ser nas próximas aulas, vai ser tratado na aula 4, né? E nós vamos trabalhar a estrutura desse plano de pesquisa também. Há 3 tipos de elementos, pessoal, que um plano de pesquisa ele deve apresentar. Elementos pré-textuais, elementos textuais e, por fim, a gente tem os pós-textuais. Então, isso aqui vai ser tudo falado na nossa eletiva para você entender como se escreve o plano certinho de pesquisa, ok? Vocês vão gostar bastante. E o relatório de pesquisa, como o professor Silvio falou, né, Silvio, que é o pós-projeto, não é isso? Assim como o plano de pesquisa, ele é o documento que está explicando do que vai se tratar a pesquisa. O relatório ele já é uma parte mais descritiva dessa pesquisa, né? É a parte final da pesquisa em que apresentamos os dados coletados durante o estudo e as conclusões. Vale a gente lembrar, pessoal, que quando se trata de pesquisa científica, é interessante esse resultado final com as teorias comprovadas, as discussões, né? Porque tudo que você faz, querendo ou não, é um processo científico. Quebrou sua bicicleta, você vai lá pesquisar como faz para consertar aquela bicicleta. Você está fazendo uma pesquisa para resolver um problema. A diferença é que um texto científico, um documento científico, ele precisa passar por determinados crivos, né, de regras. Falou difícil, né? Entendeu? Viu aí? Ele precisa, para quê? Para que o resultado final, aquele relatório da sua pesquisa, ele sirva como fonte. Assim como você usou bibliografias para se embasar, para escrever o seu trabalho, a partir do momento em que seu trabalho ele tem uma credibilidade, ele pode ser, por exemplo, publicado em revistas, né, especializadas e, a partir daí, ele se torna, de fato, uma fonte confiável de pesquisa. Exatamente. Entendeu? E principalmente para fazer a conclusão, vai ser a minha parte falando sobre os dados. Por que tem que ser confiável? Você tem que realmente fazer. Que você vai fazer análise em cima dos dados que você vai obter para chegar a uma conclusão. Como o Silvio falou, às vezes você chega até numa conclusão que aquilo não dá para ser feito, mas você foi e provou que aquilo ali não dá para fazer.
mas você vai dizer por quê. E Isso. se dá, de que forma. E você ainda deixa aquela partezinha de aumentar os trabalhos, como eu falei, sempre ramificando e pesquisando cada vez mais. Exatamente. Então, vamos lá, continuando, Continuando né? aí. O que mais que tem na nossa... A gente tem a estrutura do Seletiva. relatório de pesquisa, certo? Relatório de pesquisa, muitas vezes, Isso. pessoal, quando você faz um curso de especialização, que ele é um curso que tem uma certa duração, você utiliza muito o relatório de pesquisa, ok? Em vez de fazer um TCC, que é um trabalho completo, você faz o relatório. Ele também tem que ter uma estrutura bacana, certo? Ele também tem os elementos pré-textuais, que nós vamos abordar, os elementos textuais, né? O que tem que ter nessa parte aqui, e os pós-textuais, e tudo isso daqui gera uma estrutura muito importante chamada relatório de pesquisa, E ok? é justamente aí, prof, que entra as famosas regras lá da BNT, né? Para você fazer uma capa de um trabalho, se ele for um relatório, se ele for um trabalho de conclusão de curso, né? Um artigo, enfim, todas essas diferentes modalidades de texto científico, elas têm regras específicas, digamos assim. Isso. Pessoal, mas qual é a diferença do plano para o relatório? Vou falar o plano, vou deixar o Mac falar do O relatório. Silvio, né, já falou do relatório. Isso. o relatório. Então, pessoal, o relatório, né, ele é pós, então o plano de pesquisa é o planejamento prévio. Então, o plano é o planejamento prévio, olha só, o trava-línguas, contendo os objetivos, hipóteses e projeções. Olha só, as projeções esperadas do trabalho. Às vezes você espera alguma coisa e não acontece, vai explicar o porquê, né, Mac? É o objetivo que é chegar. Né? Isso. Logo, ele deve ser elaborado antes do início da pesquisa. E o relatório... Isso. Depois. O relatório ele vai ser baseado nas dúvidas, nas questões que a gente descreveu lá no plano, né? Então o relatório ele de alguma forma ele vai responder na prática a pergunta que causou aquela Isso, pesquisa, né? Então além dos objetivos, hipóteses, metodologias, os resultados e suas conclusões sobre a pesquisa, entre outras coisas. Por isso é feito após realizada a pesquisa, ou seja, ele já é um relato do que foi feito durante a pesquisa. Tá, É por isso que é muito importante, pessoal, anotar sempre as coisas para o seu relatório. E aqui a gente tem a parte das referências, como o professor Silvio falou, muito importante, tá? A lista com todas as obras citadas no texto, de forma e regras da ABNT, que o professor Silvio vai ensinar para vocês, e serve justamente para embasar o seu trabalho e dar credibilidade para o seu trabalho, e também valorizar a ideia de outro autor que você se referenciou para o seu trabalho, né? E evitar o plágio, não é isso? Exatamente, que foi citado, né? Uhum. Então, como usar as referências no texto? Devemos apresentar as referências de maneira padronizada, seguindo as diretrizes da BNT. O que vai... Eu ia falando BNCC. Então, o que acontece? Você vai saber como fazer essa citação. Se é direta, se é indireta, se é parafraseando, tem várias coisas. Se é curta, Isso. se é longa, Isso, aí vai tem ser... várias O características. Silvio vai dar-lhe nessa Isso, aula aí, nas né, Silvio? referências, pessoal, essas referências bibliográficas, elas são importantes porque elas têm que constar no seu trabalho e elas têm que ser confiáveis, daquela forma que a gente falou, que vão dar aí E dependendo credibilidade. da fonte, mais credibilidade, como já falei. Então aqui a gente tem que considera todas as fontes consultadas, principalmente as mais utilizadas. Ela dá suporte teórico, né? Isso permitindo que a gente tenha familiaridade com o tema, com a pesquisa. E também, olha só, você seleciona aqui as informações sobre o tema, não é, pessoal? E você consegue fazer muita coisa bacana aí para enriquecer o seu trabalho, fechado? Monografias, dissertações e teses. E a questão da ética e segurança, a gente pode pesquisar de qualquer jeito, de qualquer forma? Não. Exatamente. Isso vai incidir naquilo que o professor Beck falou ainda há pouco, né? A questão de você se apropriar de uma determinada informação, mas citando ela da forma correta, né? Você não fazendo, por exemplo, essa informação passar por sua, né? Já que ela não é. Então, são posturas que você deve adotar para você chegar num resultado seguro, tá bom? Então, para haver segurança, devemos evitar que acidentes ocorram ao indivíduo ou ao Meio coletivo, né? Devido ao desconhecimento e desrespeito a informações sobre as fontes de perigo e das normas de segurança do respectivo material de pesquisa. Exatamente. Então, pessoal, toda vez que vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que às vezes você tem que ter um termo que a pessoa assina. Para quê? Para que você possa usar. Conselho, se eu não me engano, conselho de ética, né? Ele vai receber o seu pedido para saber se aquilo não tem risco
tipo, você é a saúde, vai queimar, vai cortar, não é isso. Até uma questão de constranger uma pessoa, dependendo da pesquisa que você faz, ele tem que saber se aquelas perguntas estão de acordo e você está respeitando. Não está sendo muito, agressivo nas palavras. Imagine que você vai pesquisar, Mac, sobre estereótipo corporal. Isso. Às vezes você perguntar para uma pessoa, ela vai lidar com a questão na boa, vai responder. Às vezes você perguntar para uma outra pessoa, você pode tocar numa lembrança delicada. Isso. Então você tem que explicar para a pessoa, você tem que ter um termo dizendo que aquilo que a pessoa falar, você vai poder usar na sua pesquisa. Então quando você trabalha com seres humanos, Isso. animais também, ou itens químicos em laboratório, você tem todo um procedimento que você tem que seguir para que a sua pesquisa tenha segurança e tenha ética também. Exatamente. Até nos dados, questionários que eu vou fazer com vocês, a aula, você não pode ter, é sempre anônimo, você não pode citar o nome das pessoas que você fez a pesquisa. Você tem que dizer, foi feito com 100 pessoas, 200 pessoas, com crianças, com adultos, mas não citar nomes. A pessoa responde e é anônima as suas informações, né? Vamos continuar, então? Se liga lá, pessoal, olha só. E continuando... E o que é autoria? Olha só, autoria vem de autor, né? A autoria de um trabalho remete aos seus responsáveis, ou seja, aos autores da pesquisa realizada. Então, pessoal, olha só, vem aqui com nós aqui. Viu que a nossa eletiva está recheada de assuntos bacanas e importantes para que você aprenda a pensar de maneira científica, para que você saiba construir do zero um projeto, certo? Então, aprendendo a construir um projeto, você pode investigar qualquer tema, você pode chegar ao céu é o limite, né, Mac? Isso. Exatamente. E uma dica que fica aqui, a partir do momento que a gente começar a abordar essas questões, dessas regras, é legal se você, quando tiver um trabalho, você já procure seguir determinadas regras, né, voltadas oficialmente para os trabalhos científicos, que você já vai se familiarizando. No meio acadêmico, você, principalmente, né, você no meio acadêmico vai se deparar muito, né, muito não, todos os trabalhos que você vai fazer, você vai precisar desse conhecimento que você vai adquirir nessa seletiva. E o interessante, se ele começar agora, gente, todo mundo pensa assim, eu quero um dia escrever coisas, isso e aquilo, e pensa que todo mundo começa lá em cima. A pessoa famosa, nossa, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa inteligente. Não é isso. Todo mundo tem que ter uma base. O que é a base? É o que nós estamos propondo aqui, é você ir aprendendo a fazer essa organização, saber como fazer. Aí imagina, você fala, eu vou ser agrônomo, engenheiro florestal, você na área do direito. Você fazendo essas pesquisas, realmente, você vai ser uma pessoa que vai ser muito respeitada na tua área, porque você realmente vai saber como ocorre, vai saber o que fazer em cada situação, vai saber melhorar, vai saber lidar com as pessoas, que a pesquisa te ensina isso. A lidar com as pessoas. E saber fazer projeto, que é importantíssimo. Uma pessoa que sabe realmente escrever um projeto, ela é muito respeitada na sua área, porque é uma pessoa que ela aprendeu e tem aquele conhecimento que pode ser transmitido. Uma pessoa que sabe escrever projeto, ela é respeitada pelo aquele conhecimento. Então, pessoal, venha a aprender a escrever projeto com a gente, não é isso? Exatamente, né? Exatamente, a nossa seletiva, né? É isso aí, pessoal. Aguardamos vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau. Vamos junto. Tchau, pessoal.